Irmãos, nós vamos seguir hoje com a nossa série de sermões intitulada A Vida no Monte. O título do sermão de hoje é Sal da Terra, Luz do Mundo. Eu quero ler com você o texto de Mateus 5, então abra aí na sua Bíblia, por favor, Mateus 5. Mas antes de lermos o texto, deixa eu contextualizar para você, ou relembrar você, aquilo que estamos desenvolvendo. O Sermão do Monte é, sem dúvidas, um dos discursos mais famosos do mundo, da história da humanidade. Muitos estudiosos encaram os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus como uma espécie de retiro que Jesus fez com os seus discípulos. Não foi apenas um sermão, mas Jesus dedicou um tempo para ensinar os seus discípulos sobre diversos temas, e é isso que estamos vendo dentro dessa série. Dr. Martin Lloyd-Jones, uma grande referência nos estudos sobre o Sermão do Monte, ele diz que nenhuma porção, nenhum pedaço, nenhum versículo do Sermão do Monte pode ser compreendido exceto à luz da sua totalidade. O que isso quer dizer? Que eu não posso pegar um pedaço apenas do Sermão do Monte, um versículo apenas desse sermão, tirar ele do seu contexto e achar que vou conseguir entender aquele versículo, aquele pedaço, de forma isolada. Muitas pessoas fazem assim, não só com o Sermão do Monte, mas como tantos outros textos da Escritura, aonde se pega um pedaço da Bíblia e encontra-se ali o que quiser. E usa a Bíblia para fazer aquilo que quiser. Muitas pessoas, talvez não mal intencionadas, mas vão para a Bíblia simplesmente como se a Bíblia fosse uma lista de regras, uma relação do pode ou não pode, simplesmente. Mas quando olhamos para o Sermão do Monte, precisamos lembrar sempre que o Sermão do Monte não foi pregado por Jesus para ensinar-nos somente o que fazer. Jesus pregou o Sermão do Monte para nos ensinar o que nós devemos ser. E isso muda tudo. Porque eu posso fazer uma coisa sem ser aquilo. Mas quando eu me torno algo, o que eu faço é resultado da minha natureza. É sobre isso que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte como um todo. A vida no monte, então aqui é apenas uma referência para quem vive uma vida de acordo com os princípios que Jesus ensina no Sermão do Monte. Essa vida que leva a sério os princípios de Jesus, ela é marcada por contentamento e satisfação no Senhor. Então, se eu sou contente, se eu sou alegre, se eu sou feliz em Deus, aquilo que eu faço vai refletir isso. A forma como eu reajo diante das mais diversas e adversas situações da vida vai refletir quem eu sou. As bem-aventuranças que nós falamos nos últimos 9 sermões, que se encontram do versículo 3 até o versículo 12 de Mateus 5, as bem-aventuranças são um tipo de introdução de Jesus, onde ele ensina sobre aquele tipo de felicidade que só pode ser encontrada em Deus. Esses sermões estão disponíveis no YouTube e também no Spotify. Mas agora, a partir do versículo 13, Jesus começa a fazer considerações práticas e mais específicas sobre essa vida no monte, sobre o que é viver essa vida que ele está nos ensinando. R.C. Sproul, um grande teólogo, diz que Jesus faz uma transição daquilo que somos para aquilo que fazemos. Nas bem-aventuranças, Jesus está dizendo, vocês são isso, o cristão é isso. E aqui, a partir do versículo 13 até o versículo 16, que é o texto base
do nosso sermão de hoje, nós vemos Jesus começando a considerar algumas coisas mais práticas, de fato. Então acontece essa transição daquilo que nós somos para aquilo que fazemos. Mas é interessante esse movimento de Jesus, que primeiro ele se preocupa em ensinar aquilo que somos. Porque a preocupação de Jesus não é ter um monte de seguidores fazendo o certo. A preocupação de Jesus, em primeiro lugar, é que os seus seguidores sejam aquilo que ele deseja. Para que, sendo aquilo que agrada a Deus, façam então, como consequência, aquilo que agrada a Deus. Caso contrário, teremos um monte de pessoas legalistas, hipócritas, ou contextualizando a época de Jesus, farisaicas, que se preocupavam muitas vezes. Jesus condena eles e diz da seguinte forma: vocês estão coando um mosquito e engolindo um camelo. Porque estavam tão preocupados em fazer, mas não estavam sendo o que deveriam. Há muitas pessoas que tentam nos ensinar aquilo que devemos ser. Na época das redes sociais, da internet, então isso aumentou cada vez mais. Uma série que saiu recentemente, ficou muito famosa e tem dado muito o que falar atualmente, é aquela série chamada Adolescência. Que todo pai, toda mãe de adolescente deveria, ou pré-adolescente deveria assistir. Onde um filho aparentemente perfeito, bom, se envolve numa situação de crime. Porque não é só sobre fazer o que é certo, mas é sobre a natureza do coração. Sendo assim, o nosso esforço, o nosso empenho nesses dias dentro dessa série é pensar, é refletir. Porque em tempos de tantas vozes e ensinos, iremos sentar-nos e ouvir o Mestre. Você está com sua Bíblia aberta? Mateus capítulo 5. O versículo 1 diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Perceba o movimento do texto. Muitas pessoas seguem Jesus, todo tipo de gente estava andando atrás de Jesus. Nessa multidão, nessas multidões haviam os discípulos, aqueles que realmente valorizavam o que Jesus estava ensinando. Provavelmente tinha os curiosos que queriam só saber o que estava acontecendo, por que estava passando um monte de gente por aquele local. Haviam os interesseiros, que não necessariamente são interessados, mas só querem receber algo de Jesus. Receber uma cura, receber uma bênção, seja lá o que for. Havia todo tipo de gente seguindo Jesus. E então Jesus faz um movimento significativo para a época que talvez nos nossos dias passe despercebido. Jesus está caminhando, a multidão está seguindo ele e ele para. E ele senta. Num contexto de época em que quando um mestre, um professor, um rabi ia ensinar, e aquilo que ele iria ensinar era importante, precisava de atenção, ele não se colocava em pé, ele se sentava. O contrário do que é nos nossos dias. Quando a pessoa que vai falar, vai palestrar, no nosso caso, aquele que vai pregar, coloca-se em pé. E as outras pessoas ficam sentadas. Quando Jesus senta, Jesus está mudando a postura visível diante da multidão para que eles entendam aquilo que Jesus vai ensinar agora é extremamente importante. Leia os evangelhos, veja os passos de Jesus enquanto encarnado, seu ministério terreno aqui. Perceba que toda vez que multidões se aglomeram em volta de Jesus, ele para. Ele para e trata de ensinar de uma maneira muito clara o custo do discipulado. Ele trata de ensinar de forma muito clara o que significa seguir a Jesus. Porque a preocupação de Jesus não é que a multidão venha atrás dele, mas que os seus discípulos caminhem após ele, sigam os seus passos.
Então Jesus, nessa primeira parte do Sermão do Monte, que nós chamamos de o paradoxo da felicidade, porque parece que são pessoas tristes, parece que são pessoas infelizes, parece que são pessoas prejudicadas, afinal, Jesus diz: felizes, bem-aventurados são os pobres. Enquanto o mundo corre atrás de riqueza, seja material ou seja intelectual. Jesus diz: felizes são os que choram, bem-aventurados os que choram, enquanto o mundo a todo custo tenta evitar o sofrimento, inclusive os sofrimentos necessários para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Bem-aventurados são os humildes, os mansos. O mundo olha para pessoas assim e chama de tolo, chama de bobo. Bem-aventurados os pacificadores. Não, o mundo ele lida bem com a ideia de pessoas pacifistas. Mas pacificadores, pessoas que entram na dor do outro, na miséria do outro, bem-aventurados os misericordiosos. A ideia do mundo é cada um viva para si. Cada um lide com os seus próprios problemas. Já chegam os meus problemas que eu preciso suportar, eu não vou lidar com o outro. Mas isso não é ser feliz. Jesus está dizendo que a felicidade está justamente no contrário. Em sermos pessoas que se envolvem uns com os outros. A última bem-aventurança, não vou citar todas elas aqui. Mas a última bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Na verdade, o que o mundo mais deseja é tranquilidade. É sombra e água fresca. Mas Jesus está dizendo que felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Quando decidem viver de acordo com aquilo que são. São discípulos de Jesus. Irmãos, de forma objetiva, o que Jesus nos ensina nessa primeira parte do Sermão do Monte é que existe um tipo de felicidade que só pode ser encontrada em Deus. Existe um tipo de alegria, de contentamento que não será alcançada jamais em qualquer outro lugar, senão aos pés da cruz. E aí acontece essa transição. Jesus fala sobre aquilo que somos e agora então começa a fazer considerações mais práticas envolvendo aquilo que devemos fazer. Leia comigo, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16 diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa noite. Agradecemos porque o Senhor preparou esse encontro. Esse encontro uns com os outros, não apenas como amigos, mas como irmãos. Porque esse encontro também é com o nosso Pai. O Senhor preparou esse encontro contigo, Deus. Nós pedimos, fala conosco através da Tua palavra. Nos ajuda a ler, entender, obedecer e sermos transformados pela Tua boa e santa palavra. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Esse é um texto largamente conhecido, pelo menos por aqueles que já estão na igreja há algum tempo, seja nessa, seja em outras. Para você ter uma ideia, esse versículo, Mateus capítulo 5, versículo 16, foi um dos primeiros versículos que eu decorei depois de convertido.
Esse versículo, ele fazia parte da identidade dos jovens e adolescentes da igreja que eu congregava quando me converti, lá em Giruá. O nome do grupo, talvez para vergonha que vou dizer, era Be Light. O nome em inglês, na época, estava na moda. Que significa seja luz, ou seja leve. A gente ignorava esse outro significado. Seja luz. E a luta, o esforço para todos aqueles que participavam, então, que chegavam nesse grupo, nas reuniões dos jovens e adolescentes da nossa igreja, na época, era justamente esse. Que fôssemos luz num mundo em trevas. Então esse texto, para mim, ele é um texto que me acompanha já há muito tempo. Vai fazer 13 anos, desde a primeira vez que Jesus abriu meu coração. É um texto que me acompanha desde então. Mas nessa semana, enquanto orava e estudava acerca desse texto, eu pude ser presenteado por Deus e enxergar mais uma vez a riqueza daquilo que a Bíblia nos ensina. Diante dos textos conhecidos, nós cometemos normalmente 2 grandes erros. O primeiro erro e mais comum é ir diante do texto achando que já sabe tudo sobre ele. Se essa for a postura do teu coração, por favor, peça para Deus mudar isso. Porque se essa for a postura do seu coração, essa noite será inútil para você. Mas o segundo erro, que não é tão comum, mas acontece também, é quando a gente chega diante de um texto e como ele é muito conhecido, a gente quer enxergar no texto aquilo que ninguém nunca viu. A gente quer enxergar uma novidade no texto. Como se de alguma forma Deus revelasse para mim algo que não revelou para ninguém. Em mais de 2000 anos de história do cristianismo. Com tantos homens de Deus, muito mais inteligentes, muito mais piedosos do que nós. Então não podemos cometer esse erro. Eu lembro que na faculdade um professor dizia constantemente, se você ler a Bíblia e encontrar alguma coisa nova, suspeite. Ninguém nunca viu isso? Suspeite. Porque a Bíblia não há nada de novo nela. O que acontece de novo é dentro do nosso coração. A Bíblia ela vai ser a mesma, mas ela renova o nosso coração, ela renova a nossa fé. Ela nos transforma e vai trazendo novidade de vida para aqueles que escutam, para aqueles que praticam, obedecem aquilo que a sua palavra, a palavra de Deus, ensina. Então que a nossa postura diante desse texto seja uma postura de humildade, uma postura de quem quer aprender, uma postura de quem quer saber o que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu quero dividir esse texto, esses versículos, em 3 partes. O primeiro ponto é a declaração de Jesus a respeito dos seus discípulos: vocês são o sal. Lembre-se que no pé do monte havia todo tipo de gente. Mas Jesus diz quem são os seus discípulos. Os discípulos de Jesus são o sal. Versículo 13 diz isso: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Na época que Jesus pregou esse sermão, pense aí em mais de 2000 anos, obviamente não havia o sistema de refrigeração que temos nos nossos dias. Você pode estocar carne, por exemplo. Ou se você é alguém mais organizado, que vive numa rotina mais corrida, há pessoas que tiram um dia para fazer comida. E aí separa várias porções em marmitas e congela. Na época que Jesus ensina isso, não havia esse sistema de geladeira e freezer que nós temos
nos nossos dias. Mas Jesus usa o sal, essa substância, para ilustrar verdades espirituais. Jesus usa essa ilustração para ensinar algo ao nosso coração. Então, para entender o que Jesus está querendo dizer, nós precisamos entender o significado do sal, na época em que Jesus está ensinando isso. O sal era usado para manter alimentos higienizados e preservá-los da decomposição. A carne, por exemplo, o sal ajudava a manter aquele pedaço de carne limpo, livrando ele, postergando, jogando para frente a decomposição, a carne ficar estragada. Porque pense por um momento. O seu Emir pede a palavra aqui, eu dou o microfone para ele, ele diz assim: irmãos, quero convidar todos da igreja, porque nós vamos comer um churrasco. Não, um baita churrasco lá em casa. E aí a igreja já começa a glorificar. E aí todo mundo se anima. E aí já nem presta mais atenção no sermão, que já fica pensando, vai ter churrasco depois. E aí começa aquele alvoroço e o seu Emir diz assim, não, peraí, deixa eu terminar. A carne que eu tenho lá é de um boi que foi morto há 150 dias. E a geladeira lá em casa está estragada. Cadê o amém aí, quem disse antes aí? Cadê o amém? Virou misericórdia. Virou um Deus me livre. Porque ninguém comeria um tipo de alimento assim, estragado, visivelmente podre. É interessante pensarmos nisso porque Jesus diz que os seus discípulos são o sal. Atente, por favor, para aquilo que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que os discípulos devem ser ou devem se tornar o sal. O texto diz que os seus discípulos são o sal. Jesus diz, vocês são o sal. A influência do sal, ela acontece quando ele é absorvido pelo alimento. Sendo assim, muitas vezes o sal ele não é visto, mas ele é sentido. Existe uma grande diferença em algo que está salgado e em algo que não foi salgado. É papel da igreja. Faz parte do papel da igreja lutar para que o mundo não apodreça. Pense a respeito disso por um momento. A presença da igreja nesse mundo é a segurança que o mundo tem de que o mundo, a terra, o universo não será destruído. Não será aniquilado. Porque isso acontecerá, a condenação do mundo acontecerá somente quando os discípulos de Jesus puderem experimentar a salvação plena, a salvação eterna. Não estamos, então, como igreja, presentes nesse mundo apenas para fazer peso. Estamos presentes nesse mundo para evitar que o mundo apodreça. Jesus diz, vocês são o sal. Você, que é discípulo de Jesus, é o sal. O sal, ele não pode culpar a carne por apodrecer. Pois é da natureza da carne. Você já aconteceu com você de você colocar um restinho de comida, por exemplo, num potinho? Sobrou comida, aí você guarda ali num potinho e bota dentro da geladeira. Que você pensa, depois eu como. Mas o que acontece na prática? Eu vou deixar guardado isso aqui até criar um habitat dentro desse pote. Um dia, quando eu lembrar dele, eu vou abrir e vou tomar um susto, tem uma árvore dentro, e aí eu vou botar fora. Eu não posso colocar culpa de que a carne apodreça, porque é da natureza dela.
Se você esquecer de uma comida por muito tempo, ela vai apodrecer. Alguns tipos de alimentos, inclusive, que se ficarem congelados, completamente congelados por muito tempo, eles também vão apodrecer. Eles também deixarão de ter o sabor, os nutrientes que deveriam. O discípulo de Jesus, aquele que é o sal, ele não pode olhar para o incrédulo e esperar que o incrédulo, que o mundo, purifique-se a si mesmo. Então, uma das funções do sal é que ele era usado para preservação, para manter limpo. Não somente alimentos, mas também feridas. Imagina, você cortou ali, largar um salzinho em cima, uma maravilha. Chega a dar aquele barulhinho, né? As mulheres provavelmente iriam chorar se colocasse sal sobre a ferida. Os homens, não, os homens suariam pelos olhos, né? Mas outro propósito do sal é que ele era usado para dar sabor. Essa substância, eu preciso que retire o retorno, acho aqui que está. Essa substância que torna a comida apetitosa. Comida sem sal é comida sem expressão de alegria. Você já comeu uma comida sem sal? Dos outros, né? Você nunca esqueceu de botar sal. Se a comida sem sal é uma comida sem expressão, a comida com muito sal também é uma comida muito expressiva. A gente come e logo já faz uma careta, procura um copo d'água ou alguma coisa do tipo. Mas o sal também possuía esse propósito, dar sabor. E esse propósito permanece até hoje. Jesus diz que os seus discípulos são o sal. O sal possuía essa característica, então de que forma isso se aplica ao discípulo hoje? Dê ouvidos às pessoas que te cercam e perceba que elas estão cansadas da vida que levam. Porque é uma vida sem sabor, é uma vida sem alegria, é uma vida sem propósito. A vida sem Cristo é insossa. É uma vida em que não há deleite verdadeiro. Não há alegria. Não há brilho nos olhos. É sempre um burro atado. Você é familiarizado com essa expressão? Ontem eu falei isso para minha filha pela primeira vez. Ela tinha se desagradado com alguma coisa, que para ela provavelmente significava muito. E ela chegou perto de mim com os braços cruzados, beiço estendido, se escorou nas minhas pernas. Eu disse: o que foi que você já veio com o burro atado? Ela: hã? Mas a pessoa sem Cristo, ela não vive assim em um momento específico da vida dela. Ela vive assim sempre. Isso é algo cíclico na vida dela. Porque por um momento ela experimenta algo que traz prazer, traz sabor, traz significado para a sua vida, mas logo após isso se desfaz. E a vida insossa, a vida sem deleite, a vida sem alegria passa a ser a realidade mais uma vez. Então quando Jesus está dizendo: vocês são o sal dessa terra, Jesus está dizendo: vocês cristãos são responsáveis em preservar, em manter limpo essa terra, em manter a humanidade pura. Vocês são responsáveis por trazer sabor, alegria, e não trazer mais peso sobre a vida das pessoas, e não trazer mais tristeza sobre a vida das pessoas. É claro, Paulo, ensinando aos coríntios, ele vai dizer que há dois tipos de tristeza. Há tristeza, segundo o mundo,
que é uma tristeza que nos leva à morte. É a tristeza que o pecado nos causa. É a tristeza que o pecado que domina a minha vida faz isso ser a realidade. Mas há a tristeza segundo Deus. E essa tristeza ela não é causada pelo pecado. Essa tristeza é causada pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado e gera vida em nós. Gera alegria em nós. Então é claro que o Evangelho ele vai produzir tristeza em nós. Mas essa tristeza logo é substituída pela alegria, pelo sabor que há na vida com Cristo. Jesus ensina que se o sal perde a sua característica, ele não serve mais para nada. Vai ser jogado fora, pisoteado. O sal, quando ele perde a sua razão de ser, ele não serve mais para nada. Talvez algumas pessoas com muito esforço vão achar alguma função decorativa para o sal. Mas a característica principal do sal é essa, são essas. E se ele perde essas características, o sal se torna uma coisa inútil. E Jesus, lembre-se, ele está falando sobre o sal, mas ensinando através disso verdades espirituais a respeito dos seus discípulos. Então, se nós, como cristãos, deixarmos de ser aquilo que somos, não servimos mais para nada. O que nos resta é sermos atirados à beira da estrada para sermos pisoteados, largados à sarjeta. Ao menos que você seja um acumulador, você tem algum tipo de transtorno nessa área, que todo homem tem um pezinho ali, é aquela peça, é aquele parafuso que não tem ponta, mas ele diz, um dia eu vou usar. Mas ao menos que você tenha algum tipo de transtorno nessa área, quando uma coisa que você possui perde a sua razão de ser, você descarta ela. Se ela não cumpre mais o propósito dela, você bota ela fora. Se um copo quebra, o que você faz com o copo? Você bota ele fora. A única função do copo é servir para que você coloque algo ali dentro e possa beber nele. Tá, talvez você pense, não, tem outras coisas que dá para fazer, mas pensando na função primária. Tudo aquilo que perde a sua razão de ser, ela perde a sua serventia, ela deve ser descartada. O problema é que muitas vezes nós não entendemos a razão de ser das coisas e descartamos elas. E aí é o outro extremo. Talvez aqueles que são jovens há mais tempo podem lembrar e vão dizer algo mais ou menos nesse sentido. Carro de verdade eram os que tinha antigamente. Esses carros de hoje parece que são tudo plástico. Se você vê aí na internet algum acidente entre um carro antigo e um carro novo, você já sabe quem leva pior. É sempre o carro novo. Quando a coisa perde a sua razão de ser, ela é descartada. Você consegue entender a verdade que Jesus está ensinando aqui? Que objetivamente se o discípulo deixa de ser discípulo, ele não serve para nada. Se o discípulo deixa de preservar o mundo, de preservar as pessoas que estão ao seu redor, se o discípulo deixa de trazer sabor para a vida das pessoas que estão ao seu redor, ele não serve mais para nada. O quanto você tem vivido essa realidade? Quando você chega em algum lugar, por exemplo, no seu local de trabalho, talvez, onde você convive com pessoas que não são cristãs,
Quando você chega nesse lugar e está todo mundo fazendo piada suja, fazendo fofoca, falando mal uns dos outros, quando você chega, qual é a postura das pessoas? As pessoas incluem você dentro da conversa e você participa como se fosse a mesma coisa? Possuísse a mesma natureza do que aquelas pessoas? Ou quando você chega, as pessoas dizem assim, não, ó, chegou o fulano lá. As pessoas trocam de assunto. Porque ser o sal dessa terra implica nisso. Implica que na sua presença, crente, o pecado não continua sendo tratado de uma forma tão tranquila como se fosse uma pessoa do mundo. E isso vai envolver a sua postura, obviamente. O que Jesus está dizendo é que os discípulos dele são o sal. Logo, você que afirma ser discípulo de Jesus, você deve provocar essa reação nas pessoas. Mas lembre-se que o sal, ele preserva da podridão, do apodrecimento, mas ele também confere sabor. Então não é só você chega num lugar e você estraga a conversa de todo mundo. Não, você trouxe algo mais precioso para a conversa agora. Você trouxe um outro tipo de alegria. Você trouxe um outro tipo de assunto. Então não é simplesmente sobre a gente ser chato. Não é simplesmente sobre as pessoas ficarem evitando estar perto da gente. Mas é sobre trazer uma nova realidade para o ambiente que nós estamos. Se o sal perde a sua característica, se o discípulo deixa de ser sal, se o crente deixa de ser crente, ele não serve mais para nada. E é por isso que o Sermão do Monte, ele é tão importante. Porque nós encontramos verdades duras aqui dentro. Há quem chame o Sermão do Monte, como, por exemplo, Jonas Madureira, chama o Sermão do Monte de Manifesto do Reino. É aqui que nós encontramos o que um discípulo deve ser. É aqui que nós encontramos aquilo que é o Evangelho e o que ele causa em nós. Sendo assim, com medo da perseguição que falamos no domingo passado, nós não podemos alterar a natureza do Evangelho, a natureza daquilo que somos. Não devemos adoçar o Evangelho, porque ele é o que é. E o que é o Evangelho? Jesus Cristo morreu por mim. O Evangelho é o que é. Ele é amargo para com o pecado, mas doce para com o arrependimento. O Evangelho, ele ofende, ele confronta, ele bate no pecado, mas ele é doce, ele convida, ele recebe, ele alegra o arrependido. Sendo assim, irmãos, não somos chamados para ser o mel, somos o sal, que na medida certa produz sabor, na medida certa produz alegria. Não é para ser docinho, mas é para ser salgado, a ponto de denunciar o pecado, mas trazer sabor e alegria para a vida daquele que se arrepende dos seus pecados. Jesus diz, vocês são o sal da terra. Mas em segundo lugar, Jesus diz, vocês são a luz do mundo. No pé do monte havia todo tipo de gente. Mas Jesus diz quem são os seus discípulos. Os discípulos de Jesus são a luz desse mundo. Olha o que diz o versículo 14 e 15 de Mateus 5. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado. E assim ilumina a todos que estão na casa. Na época de Jesus, obviamente, não havia o sistema de iluminação que temos como nos nossos dias.
Pense como deveria ser perigoso fazer uma viagem a pé ou até mesmo de carruagem, uma viagem longa à noite. É por isso que em vários lugares da Escritura nós vemos sendo feito referência a isso. Sempre fazendo referência da noite sendo um lugar perigoso, a noite sendo um lugar que não deveríamos andar, a noite como um lugar onde acontecem coisas ruins, porque não havia o sistema de iluminação que tem hoje. Você já viajou numa estrada mal iluminada? Onde você não sabe se está na sua faixa ou se você está na faixa do outro porque não tem sinalização? Com chuva? Enxergar o caminho que estamos trilhando, que estamos dirigindo na viagem faz toda a diferença. Não enxergar torna o trajeto muito mais perigoso. Mas da mesma forma que Jesus faz com o sal, com o elemento, a substância do sal, para ensinar verdades espirituais ao nosso coração, ele usa agora a luz, para ensinar verdades espirituais ao nosso coração. Enquanto o sal, ele influencia à medida que é absorvido e some, na maioria das vezes, exceto no churrasco que o seu Emir vai fazer, porque daí é sal grosso, né? Dá para enxergar melhor. Mas a luz, ela influencia quando aparece, quando brilha. Mas o seu objetivo primário não é ela mesma ser vista. A luz não brilha, a luz não é acesa para que a gente fique olhando para ela. A luz, o propósito da luz é iluminar outras coisas. Por isso que parece loucura colocar uma lâmpada debaixo de uma bacia. Mas é isso que muitos fazem com o discipulado. É isso que muitos fazem com o ser discípulo de Jesus. Eles afirmam ser crentes no meio de outros crentes. Mas na hora de ser luz do mundo, eles lançam sobre si uma bacia para se manter escondido. No máximo alguém enxerga um brilhozinho, alguma coisa, mas aquela luz mesmo, pouco se vê. Facilmente é escondido com outras coisas. Facilmente é escondido com aquilo, confundido, facilmente é confundido com aquilo que chamamos de fogo de palha. Brilha, ilumina, mas logo desaparece. Jesus está falando aqui. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém, na hora de fazer uma casa, pede pro engenheiro, pro arquiteto, enfim, quem for desenhar o projeto, colocar um suporte de luz no chão, para que ele coloque ali e largue um colchão em cima, uma cama. Vai ficar escondido, a luz perdeu o seu propósito. É loucura fazer isso. Mas é o que muitos discípulos, muitos que afirmam ser discípulos de Jesus fazem, dia após dia, nesse mundo que deveriam ser luz. Sendo discípulos de Jesus, querem manter-se escondidos. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo e pastor alemão, escreveu em seu livro Discipulado o seguinte, vai estar ali essa frase: a fuga para a invisibilidade é a negação do chamado. Igreja de Jesus que queira ser invisível não é mais igreja do discipulado. Não é discípulo de Jesus. Se você deseja viver, ser cristão de uma forma onde as outras pessoas não percebam, de uma forma em que as outras pessoas não são influenciadas, não são tocadas, não são impactadas pela sua vida, atente, porque você é uma farsa. Porque Jesus está dizendo que os discípulos são a luz do mundo. E ninguém acende uma luz para ficar coberto. Será que Jesus faria isso? Jesus está dizendo, ninguém acende uma luz e depois cobre ela. Será mesmo que Jesus faria isso?
Quando ele diz que nós somos a luz do mundo, quando ele liga, acende essa luz em nós, será que ele depois teria o desejo de nos cobrir? Para que ninguém percebesse? Para que não vivêssemos então a plenitude disso? Irmãos, Jesus veio a nós. Literalmente apareceu para esse mundo. João capítulo 1, versículo 9, diz que a verdadeira luz estava chegando ao mundo. A luz que ilumina a todos os homens. Ainda em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus diz: vocês são a luz do mundo, mas Jesus também disse: eu sou a luz do mundo. Como que nós conciliamos isso? Simples. Jesus é a luz do mundo e nós devemos refletir a luz dele nesse mundo. A lua, ela reflete a luz do sol. Ela não tem luz própria. Enquanto as estrelas, elas emitem a sua própria luz. Porém, quando o brilho das estrelas chega até nós, em sua maioria, elas já morreram. É um brilho passageiro. É um brilho que surge, é admirado, é contado, é dado nomes, é lembrado. Mas na maioria das vezes, quando esse brilho chega até nós, por conta da distância do universo, essas estrelas que vemos já morreram. Enquanto a lua tem o seu brilho renovado dia após dia, ou melhor, noite após noite. Quando Jesus diz que vocês são a luz do mundo, nós precisamos entrar dentro daquele contexto e entender o que Jesus está querendo dizer, o que isso significava para aquelas pessoas. De uma forma simples, o propósito da luz é revelar, é mostrar, é fazer com que seja possível enxergar claramente. É quando você for limpar um quarto sujo, você ter esse quarto bem iluminado para poder enxergar exatamente aquilo que precisa ser limpo. Essa é a realidade do mundo. Jesus diz: vocês são a luz do mundo, vocês devem revelar ao mundo a sujeira deles, porque o mundo está anestesiado com o pecado e incapaz de perceber a sua condição de morte. O mundo não consegue enxergar o quão longe estão de Deus. O mundo precisa da luz do Evangelho, luz a qual os discípulos de Jesus carregam. É isso que Jesus ensina em João 8. Eu sou a luz do mundo e aquele que crê em mim tem nele a luz da vida. Jamais andará em trevas. Nós devemos refletir essa luz de Jesus para que a consciência das pessoas seja iluminada. Para que entendam o que é pecado. Para que entendam o caminho que estão percorrendo, que logo ali na frente há um abismo. E a vida não é um filme, onde o protagonista está dirigindo e aí ele pula do carro um pouquinho antes de cair. Não. Sendo anestesiados pelo pecado, no caminho do mundo, a gente vai abismo abaixo e morre. O mundo não consegue perceber a sua realidade de pecado. A Bíblia chama isso de morte, morte espiritual. É a cegueira, é a incapacidade de perceber que está longe de Deus. Porque mesmo que tateando, é o escuro, onde eu não sei para onde estou indo. Mesmo vendo, mesmo enxergando, mesmo com luzes, talvez você se sinta assim. Procurando um caminho para seguir. Pois eu quero dizer a você que Jesus é a luz do mundo. E ele veio para revelar
para mostrar o caminho que estamos. Mas se o propósito da luz é apenas revelar, e se o nosso propósito como discípulos de Jesus é apenas mostrar para o mundo que ele está num caminho que vai levá-los à morte, à condenação eterna, isto é, ao inferno, se é só isso, é só dizer para o mundo, você vai para o inferno, que ministério desgraçado é esse que recebemos? Que missão nojenta é essa que recebemos? Se ser a luz do mundo é só apontar o dedo para os outros e dizer, você vai para o inferno, hein? Você vai para o diabo. Mas o propósito da luz não é apenas revelar. O propósito da luz também é nortear. Quando você está num lugar onde não possui luz, você está no interior, você está no meio do mato. A luz, a lanterna, não serve apenas para mostrar o que tem à volta. Ela serve também para mostrar para onde eu devo ir. Siga a luz. Vai iluminando o caminho, e enquanto revela o caminho, vai também norteando qual é o caminho. Norteando para onde deveremos ir. Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Porque não é papel do discípulo de Jesus apenas dizer, você vai para o inferno. É papel do discípulo dizer, vem por aqui. Porque aquele que é a luz do mundo tem vida para você. O Evangelho é a boa nova da salvação. O mundo, irmãos, está perdido em seus caminhos, tentando desesperadamente salvar-se a si mesmo. Dê ouvidos às pessoas que estão ao seu redor e perceba que em cada novidade que o mundo traz, que em cada novidade da tecnologia, que em cada possibilidade de ganhar mais dinheiro, que em cada possibilidade de ser mais bem-sucedido, o mundo se agarra e ataca e aposta todas as fichas na ânsia de encontrar um caminho e resolver a sua própria vida, de salvar a sua própria vida, de poder morrer tranquilo. Mas o mundo não pode salvar-se a si mesmo. O próprio Jesus ensina: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse encontrou a vida de verdade. E esse será salvo. Sendo assim, não existe forma mais rápida de perder a própria vida do que tentar salvá-la por si próprio. Do que não seguir o caminho que a luz do Evangelho nos mostra. Como discípulos de Jesus, como aqueles que são a luz do mundo, não podemos resolver o problema do mundo. Mas aquele que habita em nós, pode. Esse pode. Não é a nossa luz própria. Não somos estrelas que brilham por um momento e depois morrem, ainda que os nossos feitos sejam lembrados por gerações. A única luz que permanece e traz vida é a luz do Senhor Jesus. Os profetas se referem a Jesus em profecias messiânicas como o sol da justiça. Em Apocalipse nós temos o quadro de que na realidade do céu, na Nova Jerusalém, onde céus e terra foram plenamente restaurados, onde o pecado foi extinguido completamente, nos é dito de que não haverá necessidade de sol, de lua, nem de luz alguma, pois Ele será a nossa luz. Não é sobre a gente sair daqui querer resolver os problemas do mundo, mas é tendo a consciência de que a luz do mundo, Jesus, habita em nós, então agora eu reflito essa luz do mundo e ofereço essa luz para as pessoas. Não é a minha luz própria, é a luz dele. Não somos chamados para ser o sol, somos
a luz. Em primeiro lugar, Jesus diz quem são os seus discípulos, ele diz que são o sal dessa terra. Em segundo lugar, Jesus diz quem são os seus discípulos, Jesus diz que são a luz do mundo. E em terceiro lugar, Jesus diz quem são os seus discípulos, eles são da terra e do mundo. Versículo 16 diz o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Hernandes Dias Lopes, escrevendo sobre esse texto, ele diz o seguinte: a igreja é chamada do mundo, está no mundo, mas não é do mundo. É enviada de volta ao mundo para testemunhar ao mundo. Essa ideia de que eu sou crente e eu não vou me misturar, não é o Evangelho. Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. E não tem como ser isso sem estar no mundo. Não é o que Jesus está ensinando, não é um monasticismo, onde os monges, em busca de paz interior, em busca de uma religião perfeita, sem pecado, se isolam em monastérios. Se isolam porque daí não vão pecar, porque não vão ter que tolerar ninguém, e não vão pecar também contra ninguém. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Se esconder, se isolar, é como o sal que perdeu o sabor. É como a luz que tem sobre si uma bacia. Não é possível cumprirmos a nossa razão de ser se não estivermos no mundo, envolvidos no mundo, mas sem ser do mundo. Mesmo sendo perseguido pelo mundo, a igreja é chamada para servir ao mundo. Você lembra da última bem-aventurança? Bem-aventurados são os perseguidos. E há todo tipo de perseguição. Há contextos onde a perseguição se dá contra a própria vida. Mas há, por outro lado, perseguição que se dá simplesmente em gracejos. Eu lembro que eu conheci hoje é pastor, um amigo, que certa vez ele compartilhou comigo que o apelido dele era o crente. Pasmem, no meio de outros crentes. Simplesmente porque ele desejava viver o evangelho de forma correta. Enquanto os outros brincavam com aquilo que era verdade. Muitas vezes a perseguição se dá nisso. Ah, lá vai o crente, lá vai aquele que só cita versículo, lá vem aquele que só quer saber de orar, lá vem aquele que só pensa nas coisas de Deus, lá vem aquele que quer amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como se não fosse isso que deveríamos todos como os discípulos de Jesus fazermos. Mesmo sendo perseguido pelo mundo, mesmo sendo ferido pelo mundo, a igreja deve servir ao mundo. Os discípulos de Jesus devem ser sal e devem ser luz nessa terra e nesse mundo. Não é dar as costas, mas é estender a mão. Obviamente, o sal não cumpre seu propósito dentro do saleiro. Da mesma forma, a igreja não cumpre o seu propósito dentro de um templo. Particularmente, eu não gosto, eu odeio a seguinte expressão: domingo é dia de ir à igreja. Segunda é dia de ser igreja. Porque domingo é dia de ser igreja também. Porque se no domingo, quando nos reunimos no templo, na igreja física, de pedra, se nesse dia não somos igreja, o que resta então para os outros dias? Ser igreja é algo que devemos ser todos os dias. Ser discípulo de Jesus é algo que devemos ser em todo o tempo.
seja dentro do saleiro, onde preservamos a nossa identidade, onde preservamos a nossa substância, seja lá fora. Porque atira o sal na água. Se ele não estiver dentro do saleiro, sendo preservado ele próprio, ele não vai poder depois salgar uma carne, ele vai se perder. Vai pelo ralo. Bota um pouquinho de sal ali no cantinho da pia e diz, eu vou guardar o sal aqui. Não vai. Ele vai se perder. Ele parte do saleiro, mas ele não vive dentro do saleiro, porque é fora do saleiro que ele cumpre o seu propósito. De igual forma, a luz não cumpre seu propósito dentro de uma caixa. Quando você vai comprar lá a lâmpada no mercado, você não deixa ela dentro da caixinha. Normalmente ela vem ali com o conector para o lado de fora, para você poder testar em alguns mercados. Você testa, vê que ela acendeu, compra, traz para casa. Mas quando chega em casa, você não deixa ela dentro daquela caixinha, você coloca ela no teto e tira a caixa. Ou melhor, você tira a caixa e depois coloca ela no teto. Porque ela não vai iluminar bem. Ela não pode permanecer dentro dessa caixa. É o mesmo princípio. Aqui dentro nós somos preservados, aqui dentro nós estamos nos reunindo, aqui dentro nós nos preservamos, nós amamos, nós cuidamos. Fazer o que precisa ser feito nem sempre é fácil. Na maioria das vezes não é fácil. Tanto o sal como a luz, quando usados para seus devidos propósitos, enfrentam um desgaste. Não é fácil. Não é fácil ser sal. Não é fácil ser luz. Isso diminui quem você é. Isso gasta a sua vida. É por isso que aquele que não é pobre em espírito nunca será sal e luz do mundo. É por isso que aquele que ainda não entendeu que ele não é nada sem Cristo nunca será sal e luz nesse mundo e nessa terra. Porque ele ainda está tentando se preservar, ele ainda se enxerga como algo digno de ser preservado. Mas qual foi o exemplo que Jesus nos deu? Filipenses capítulo 2. Sendo Deus, não achou que o fato de ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas a si mesmo se humilhou. Ele não olhou para si e pensou, vou me preservar. Ele se humilhou e morreu morto de cruz. Ele encarnou e veio a nós e morreu morto de cruz para nos salvar. Ele veio e derramou a vida dele por nós. Devemos também seguir os passos de Jesus, seja a nossa atitude, seja a nossa vontade, seja a nossa prática, a mesma de Cristo Jesus, em oferecer a nossa vida em favor de algo maior, desgastar a vida por algo maior. Então eu pergunto a você, pelo que você tem gastado a sua vida? Na luta de salvar-se a si mesmo? Meus irmãos, Jesus deu aos seus discípulos a mais honrosa missão: ir por todo o mundo, sendo sal e luz, representando quem Ele é, pregando das suas boas novas, falando sobre os seus feitos, revelando do seu caráter. Irmãos, temos o privilégio de sermos instrumentos de Deus. Aleluia! Alegre-se, crente, porque há um propósito mais sublime para a sua vida. Deus nos chamou, Deus nos resgatou para viver por algo mais excelente. É nessa terra, é nesse mundo que vivemos, e é aqui que devemos fazer a diferença. Entenda de uma vez por todas, por favor, em nome de Jesus: o sal e a luz não vivem para si. O discípulo de Jesus vive com um objetivo de vida muito mais elevado, muito mais sublime: revelar quem Deus é e a Ele atribuir glória. Porque quando chegarem até nós e disserem ao nosso respeito,
Tem sal aí, hein? Você vai poder dizer: é Ele. Quando chegarem a você e falarem: tem luz aí, você vai poder dizer: é Ele. É por Ele, filho. É para Ele. É nele que eu encontrei o significado da minha vida. E é nisso que eu vou gastar a minha vida. Amado irmão, assuma essa postura. Seja você sal nessa terra e luz desse mundo. Feche seus olhos, por favor. Eu quero orar por você.